Tudo bem, pessoal? A gente voltando aqui para a série de treino. Agora a gente vai começar a falar sobre o quadríceps. Quadríceps, como já dito no primeiro vídeo, é o grupo muscular maior que a gente tem no nosso corpo, né? Da mesma forma que os outros grupos musculares, o quadríceps ele também é formado por mais de um músculo, né? São os 4 músculos que a gente já comentou no primeiro vídeo, que é o vasto medial, vasto lateral, vasto intermédio, por dentro, por baixo do quadríceps e o reto femoral por cima. Cada um desses músculos não tem como trabalhar de forma individual. Todos os exercícios que a gente for trabalhar com o quadríceps, eles vão trabalhar juntos, iguais. Existe um exercício específico que vai ser falado depois, chamado Sissy Squat. Esse exercício você pode sim trabalhar, dar uma ênfase um pouco maior no reto femoral. Porém, isso daí vai ser mostrado depois. O que importa agora é a gente comentar sobre os exercícios principais. Cadeira extensora, sem muita frescura, sem muito problema. Cadeira extensora é simples, é o tipo de exercício que é o único exercício de quadríceps que você não trabalha glúteo. Por quê? Na cadeira extensora o teu corpo está parado e o único movimento que você tem é de um único eixo, que é o eixo do joelho. Então na cadeira extensora a gente vai trabalhar basicamente só quadríceps, a gente consegue isolar ele quase que plenamente. Por que quase que plenamente? Existe uma pequena diferença se você for trabalhar quadríceps com a ponta do pé para baixo ou a ponta do pé para cima. Quando a gente trabalha com a ponta do pé para cima, a gente está pegando um pouco, a gente tensiona um pouco os tibiais, que são esses músculos da frente, né, da nossa canela, da frente e da lateral da nossa canela. Quando a gente aponta para baixo, a gente deixa os tibiais relaxados. Desse modo, se eu aponto o joelho para baixo, eu consigo isolar mais quadríceps. Porém, Valdemar Guimarães, né, ele sempre comenta que o melhor jeito seria a ponta do pé para baixo, para isolar. Mas, por exemplo, Fernando Sardinha ele já tem um outro contraponto. Ele já diz que é mais interessante, às vezes, você deixar elevado a ponta dos pés, porque você dá estabilidade para o joelho durante o movimento de extensão, do que se você deixar ele apontado. Eu, particularmente, prefiro deixar a ponta do pé para cima. Eu sinto realmente essa estabilidade. Basicamente, a cadeira extensora não tem muita preocupação, segurando sempre dos dois lados, pode vir mostrar aqui, segurando sempre aqui dos dois lados da cadeira, para você ter estabilidade. Lembre-se bem, cadeira extensora abaixa até 90 graus, até quase que o tijolinho bater na máquina e levanta até o final, levanta tudo. Abaixa até 90 graus, ou até um pouquinho mais, se conseguir, e levanta tudo. Não existe esse negócio de cadeira extensora de eu colocar o pé para dentro, o pé para fora. Isso não vai fazer diferença no meu movimento. Pés paralelos, simples, sem muita frescura. Cadeira extensora é isso, então. Existe uma variação da cadeira extensora, que é a cadeira extensora com alavanca. Basicamente, ela não vai ter diferença alguma em relação à cadeira extensora com a tonia, né? A única diferença seria que nos movimentos de alavanca, se tem qualquer tipo de movimento, existe um pêndulo, e o que gera a força, na verdade, é o peso que é contrário ao movimento. Se eu estiver na parte extensiva do movimento, ou seja, estou nessa parte de cima do movimento, note que o peso vai ser muito maior, a força que eu tenho que fazer para estabilizar a máquina vai ser muito maior do que se estiver na parte de flexão do joelho. Então, com isso, eu tenho uma variação do peso durante o movimento. Essa variação, dizem os fisiculturistas, dependendo da máquina, principalmente para as costas, é muito interessante. Você dá volume para as costas e dá uma maior lesão, não no sentido de lesionar a musculatura, mas no sentido de microlesões da musculatura, que é o que importa para a hipertrofia. Né? Vamos para a próxima máquina. Leg press. Leg press na academia existem vários tipos de leg press. Esse é o leg press 45 graus. Todo exercício em que eu esteja pressionando, jogando o peso para fora do meu corpo, é chamado leg press. Seja o leg press 45 graus, como esse, 90 graus para cima, ou horizontal. Se eu estiver expulsando, na verdade, meus pés estão parados numa plataforma, o peso está sobre as minhas costas, eu estou expulsando o meu corpo para cima, já não é leg press, chama-se hack. Hack horizontal, hack 45 graus, por exemplo, 45 graus em que eu fico o corpo em 45 graus assim, ou 90 graus.
dois tipos diferentes, cada um deles gerando uma microlesões musculares que são importantes para a hipertrofia e angulações também diferentes. Leg press não tem muito segredo. O que importa aqui de se pensar é o seguinte: não existe, não cometam essa bobagem, eu já vi muita gente fazer na academia, colocar os pés assim. Não existe você trabalhar, como já dito, musculatura do quadríceps de maneira diferente, eles trabalham juntos. Pés desse jeito você só vai se lesionar, porque você está fazendo uma rotação medial do teu joelho. Pés então sempre paralelos à máquina. Esse é um dos jeitos de trabalhar no leg press, pés paralelos. Empurra-se a máquina, aqui já saiu o descanso, e sempre vá além dos 90 graus. Filma aqui do lado. Quando eu estiver fazendo um movimento, eu nunca vou fazer um movimento só até 90 graus. Passa dos 90 graus, sem levantar a bunda do lugar, senão vai prejudicar a coluna. Lombar colada e passa-se nos 90 graus, até onde der. Subiu. Suba nunca travando, sempre quase travando a cápsula. No máximo de extensão, no máximo de contração do quadríceps e aqui no máximo de extensão. Esse seria um dos tipos de leg press. O outro tipo de exercício que pode fazer seria os pés oblíquos, ou seja, os pés espalmados para as laterais. Essa diferença do leg press, naturalmente, quando você faz esse movimento de sair do paralelo para o oblíquo, você vai ter que abrir um pouco mais os teus pés e na vinda, para que siga a própria natureza do movimento, né, do teu joelho, a abertura tem que ser para as laterais, para te dar um conforto durante o movimento. E venha mais do que 90 graus, o joelho, e expulsa, sem também travar a cápsula. Nunca trave a cápsula. Esse movimento de você empurrar e travar, que pode gerar lesões no teu joelho. Então sempre faça aqui, apoiando as mãos aqui embaixo. Vem, empurra. Vem, empurra. Leg press, isso é o mesmo tipo de movimento feito tanto por 45 graus, 90 graus ou horizontal. Não modifica basicamente nada. Agachamento. Outro exercício também que a gente vê nas academias, que é o exercício, na verdade, imprescindível, né, para uma academia. Existem dois tipos de agachamento, basicamente: máquina Smith e agachamento livre. Vamos falar primeiro da máquina Smith. Máquina Smith, ela tem um tipo de... Basicamente são duas barras guiadas. Essa máquina aqui a gente consegue fazer quase todo tipo de exercício, praticamente, para costas, para peitoral, para ombro, agachamento e tudo mais. A diferença de uma máquina para outra, basicamente, é porque na barra guiada você tem uma certa segurança durante o movimento e, dependendo do tipo de movimento, você consegue dar mais ênfase para alguma musculatura, não tanto para as musculaturas estabilizantes do movimento, como no agachamento livre. Por exemplo, agachamento livre. A gente está aqui com a barra. Sempre coloque a barra nas costas, nunca no pescoço, nem lá atrás, senão a barra vai cair. Sempre apoie a barra no teu trapézio. Trapézio, esse músculo aqui. Deltoide, trapézio. Apoie sempre a barra no teu trapézio, porque com isso, e sem também aquela frescalhada de colocar a almofadinha, porque no início, até que a almofada pode ser que ajude a você não doer teu ombro. Só que com o tempo, a partir de certo momento, a almofada ela vai atrapalhar. Quando você colocar muita carga, ela vai pressionar a tua cervical. E isso vai prejudicar no movimento. Então, o agachamento não tem muito segredo. Quando for descer, você pode fazer tanto o agachamento com os pés paralelos para frente. Então, indo para frente e descendo, nada disso. Por exemplo, com a coluna para frente, sempre com a bunda revitada e abaixando e levantando. Quando subir, pode fazer uma hiperextensão no lombar, pode dar uma travada com o glúteo. Segura no com o glúteo e trava a lombar. Ou então, pode deixar mais relaxado. Desceu, tudo, subiu, travou. Desceu, subiu, não precisou travar agora.
Esse é um tipo. Outro tipo de agachamento é o agachamento chamado agachamento sumô, que você obrigatoriamente tem que abrir as pernas um pouco mais, como no leg press, para acompanhar o movimento. E ao descer, você desce com os joelhos para fora. Então, da mesma forma, desceu até o final, subiu. Desceu até o final, subiu. Perceba bem que nesse agachamento, quando for fazer, eu nunca faço com a minha pelve virada para frente. Sempre com a pelve em anteversão pélvica, que a gente fala. O glúteo, a bunda arrebitada. Porque com esse jeito, você não prejudica a tua lombar, que poderia ser prejudicada no movimento, né? Dado que a própria distribuição de carga na tua coluna é melhor distribuída quando tem essa curvatura de anteversão, que a gente fala, que é a bunda arrebitada. A gente sempre abaixa e levanta, abaixa e levanta, certo? Se eu fizer com a bunda em retroversão pélvica, que é quando eu coloco assim, eu coloco a minha lombar, os discos, né, L5 até T2 mais ou menos, até T12 mais ou menos, que é essa parte lombar, eu coloco eles nesse formato. E esse formato, com o tempo, você vai começando a ter danos nessa região. E é isso que, por exemplo, pode gerar um prejuízo, por exemplo, de hérnias, de disco e tudo mais. Então, não cometa essa bobagem. Outra coisa, agachou, não é agachar até 90 graus. Não existe esse negócio de, eu vou agachar até chegar nessa posição. Não, agacha até a bunda quase bater no calcanhar. Por quê? O agachamento, na verdade, não existe problema de você ter medo de que o teu tendão patelar vai sofrer lesão. O tendão patelar, ele é tão forte, mas tão forte, que quando você tem problemas de cruzado anterior, rompimento de cruzado anterior, retira-se uma parte do tendão patelar, que ele na verdade é um V, ele trabalha aqui, pode vir aqui. O tendão patelar funciona como se fosse um V aqui, que se liga à rótula, retira-se um pedaço do tendão patelar, por dentro costura-se aqui em cima e aqui embaixo, e o cruzado anterior é revitalizado, e você pode pegar a vida inteira, continuar normalmente como se não tivesse tido uma lesão. Então o tendão patelar, na verdade, ele é junto com o tendão de Aquiles, um dos tendões mais fortes que tem no corpo. Então não existe medo de que vai romper o tendão patelar se você agachar até o final. Na verdade, a grande probabilidade de ter lesões é se você não agachar até o final, porque o nosso joelho funciona como se fosse uma gaveta. Quando a gente está no movimento excêntrico de retorno, ou seja, de agachar mesmo no movimento excêntrico, e a gente volta para o movimento concêntrico, esse retorno do movimento, nosso joelho funciona como se fosse uma gaveta, que ele vai para frente e para trás. Se esse para frente e para trás for no meio do movimento, isso sim pode gerar lesão. Se ele for do jeito natural, que é ir até o final e voltar, isso é menos lesivo. Na verdade, não é lesivo. E tanto é que se não fosse assim, a gente não poderia pegar e agachar, por exemplo, como eu estou agora, né? Pegar uma caneta no chão. A gente é feito para isso. Nosso corpo é feito para isso, é modelado para isso. Outra coisa, agachou, nada de chegou até o final, dá esse tranco. Vai agachar, controle, até o final, voltou. Até o final, sem tranco. Não, vai e volta. Porque esse tranco também pode gerar problema lesivo. Na verdade, um dos maiores problemas de você ter rompimento de cruzado e tudo mais, além de rotações mediais e rotações laterais, são também por problemas de impacto. Por exemplo, a pessoa, um paraquedista, qualquer pessoa, tem impacto muito grande, e esse impacto ou esse movimento rápido, brusco, que pode gerar lesão. Agachamento então não tem segredo. Máquina Smith, mesma coisa. Máquina Smith, não cometam a bobagem também de fazer como muita gente faz, que é o seguinte: vai agachar, coloca o pé lá na frente e tenta colocar a coluna reta aqui. Não façam isso. Por quê? Você está confiando que a máquina Smith ela está ligada na parede. Você tirou aquele suporte, você tem duas guias aqui, você cai para trás. Então não confie na máquina Smith.
Agache como se fosse agachar com a barra livre. Então você vai agachar, aqui está a guia. Guia de um lado, a guia do outro. Coloque os pés do jeito como se você fosse agachar com a barra livre. Então é mais ou menos na mesma posição entre as duas guias. E agacha. Sobe. Então não existe essa questão de colocar o pé para frente que vai ser diferente, coisa e tal. O último exercício que é assim esse já seria mais evoluído, eu não indico para quem é iniciante fazer, é o exercício do o Sissy Squat. O Sissy Squat ele é um exercício muito complicado, né? Na verdade ele funciona da seguinte maneira: quando eu vou fazer ele, eu tenho que confiar realmente de que a máquina Smith está fixa na parede. Eu coloco os meus pés lá na frente e eu abaixo e levanto. Eu abaixo e levanto, sempre com a posição da minha coluna numa reta, nunca assim, lá na frente. Abaixa e levanta. Quando eu faço isso, essa postura que eu crio nessa posição, e quando eu abaixo nessa posição, eu na verdade eu estou tensionando o reto femoral que tem inserção na minha pelve, e essa tensão faz com que ele trabalhe um pouco mais nesse movimento do que em outros movimentos. Então esse que é o grande sacada do Sissy Squat. Isso daí na verdade é um detalhe de fisiculturistas, na verdade, que perceberam que quando nos palcos o reto femoral deles não aparecia tanto, enquanto que outros músculos da perna, né, no quadríceps apareciam mais. Então começaram a fazer esse tipo de exercício. Variações podem ser feitas de todos, de todo jeito. Você pode trabalhar, por exemplo, com uma carga, fazer uma espécie de agachamento. As meninas, principalmente, às vezes não querem pegar uma carga tão grande nas costas, fazer o agachamento aqui, ó. Pode fazer isso, sem problema. Pode fazer variações, colocando, por exemplo, cargas para os dois lados e assim, tudo mais. Outro tipo de exercício agora na máquina Smith. E esse daqui já é o avanço com retrocesso. Avanço com retrocesso no lateral. A gente coloca um pé na frente, o outro atrás e abaixa. E abaixa. Esse é o avanço com retrocesso. Ou melhor, avanço com retrocesso não, avanço só no lateral. O avanço com retrocesso seria com a barra nas costas e eu faço avanço e volto. Avanço e volto. No avanço com retrocesso, ou passada com retrocesso, quando ponho o meu pé na frente, não é essa perna que vai me jogar para trás. Eu faço força nessa perna para me jogar para trás. Por isso que eu coloco o corpo para trás na vida. Sempre assim. Aqui, jogo o corpo para trás. Aqui já não. Aqui a perna que vai fazer o movimento para a subida é a perna da frente. É ela que gera o impulso. Outro tipo de exercício que todo mundo me vê fazendo muito, passada. Passada é um exercício muito fácil de entender. Quando você pega um raio de ação, por exemplo, de um esquiador. O que eu quero dizer com isso? Quando você vai fazer a passada, pense da seguinte maneira: quando eu for colocar essa perna para frente, eu vou colocar essa parte do corpo para frente. Então seria mais ou menos assim: um passo, 2 passos, 3 passos, 4 passos, assim por diante. Então a passada, na verdade, ela funciona dessa maneira. Não existe esse negócio de passada pega femoral. Isso é um erro que cometem. Passada não pega femoral. Passada pega glúteo e quadríceps, principalmente. Veja bem. Vou fazer uma passada aqui. Mole. O músculo femoral não está tensionado. Quadríceps e glúteo estão tensionados. Então, passada não pega femoral. Passada pega quadríceps e glúteo. Então, quando for fazer a passada, às vezes a gente faz a passada de que forma? Às vezes a gente coloca uma carga e ela não é suficiente para o nosso peso. Ou a gente não quer colocar tanto, ou melhor, para o nosso exercício. Ou a gente não quer colocar tanta carga, porque acaba
não que lesionando, mas acaba ficando difícil às vezes para a coluna. Então o que a gente faz? A gente pode fazer uma passada, outra passada, um agachamento. Uma passada, outra passada, um agachamento, assim por diante. Por fim, quando for fazer agachamento, homens que têm, ou mulheres, né, que têm a altura, são muito altos, por exemplo, mais que 1,70 m, tudo mais, geralmente essas pessoas têm problemas de encurtamento de isquiotibiais e de tendão de Aquiles. O que isso significa? Panturrilhas também. O que isso significa? Quando a pessoa vai fazer agachamento, ela tem dificuldade de agachar sem levantar o calcanhar do chão. Ou seja, ela agacha e levanta, sendo que o certo é você agachar com o pé no chão. O que você faz? Nesse caso, você pode colocar um calço, colocar uma anilha de 2 kg, uma em cada lado, embaixo do calcanhar, esse problema se resolve. Ou de 1 kg, não importa. Outra coisa, vai agachar, agachou, você pode passar o joelho, a ponta do joelho, da ponta do pé. Não existe esse negócio de que vou agachar, tem que ser assim. Não, você pode passar. Se a menina calçar, por exemplo, 32, 34, vai passar. Então não existe essa bobagem de dizer que não, tem que pegar e fazer assim. Ou então na passada, a passada tem que ser com a ponta do joelho antes da ponta do pé. Pode passar sim, não tem problema. Isso não existe. Biomecanicamente falando, isso não faz sentido. Então, basicamente, esses são os toques que eu quero dar para vocês de quadríceps. Esse vídeo aqui é um vídeo um dos mais longos, porque quadríceps é um músculo difícil de hipertrofiar, é um músculo que tem muitas variações, né? E, queira ou não, se você está fazendo quadríceps 2, 3 exercícios, está errado. Quadríceps é um músculo que você faz. Se eu faço 4 para bíceps, faça 8 para quadríceps. Se eu faço 3 para bíceps, faça 7, 8 para quadríceps. O quadríceps tem que ser trabalhado e muito. Cada exercício, em cada um dos ângulos, seja na angulação, essa parte da frente do quadríceps, seja lateral, seja mais os músculos adutores, máquina de adução, por exemplo. Vem cá, deixa eu mostrar uma técnica. Adução de quadríceps. Adução de quadríceps pode ser feita tanto prendendo a máquina aqui na lateral, você prende o teu calcanhar, a tornozeleira, e fazendo adução, ou então você prende naquele lado e faz abdução. A abdução vai pegar a parte do glúteo, a parte ponta de glúteo que a gente fala. Existe o glúteo maior e o glúteo menor, vai pegar essa parte dos músculos abdutores. Ou então adução, que é vir para dentro, você vai pegar os músculos adutores, a parte interna da coxa. Máquina específica para isso, quando for fazer, tenham sempre em mente o seguinte: abertura para adução, ou seja, entrando, abertura máxima da máquina. Posiciona, desceu aqui. Quando for descer, nada de você pegar e colocar o corpo muito para frente da máquina. Nem ficar em pé ou assim, como eu já vi muita gente fazer. Não, fique normal, natural. Fazendo sempre esse ar com as tuas costas, correto? Né? Nada de ficar muito colado assim. Fazendo esse ar e fechando. Normalmente, poder encostar as costas lá atrás. Abdução, ou seja, o movimento de jogar para fora. E esse movimento, abdução de perna, perceba o seguinte: a abdução de perna ela vai pegar não só a parte da musculatura abdutora aqui, mas também glúteo, e muito. Se você fizer o seguinte, se você, ao invés de ficar colado na parte de trás da cadeira, você fizer uma anteversão pélvica, ou seja, você coloca o teu glúteo lá na frente, tá vendo esse espaçamento aqui atrás? Tem todo um espaço aqui atrás, coloca o teu glúteo lá na frente e anteversão pélvica, ou seja, arrebita a bunda e abre. 1, fecha tudo, abre tudo, fecha tudo. Quando abrir, pode segurar, segura. Nesse caso, você vai pegar não só a musculatura abdutora, mas também glúteo. Meninas, isso é muito importante. Às vezes, depois de você dar uma melhor ênfase para a parte de exercício para glúteo específico,
Mas às vezes a gente pega, quando for trabalhar quadríceps, lembre-se bem, quadríceps só trabalha junto com o glúteo, com exceção da cadeira extensora. Mas não tem como isolar um exercício do outro. Vai trabalhar quadríceps, vai trabalhar glúteo também. Esses são os toques básicos para quadríceps. Existe muito mais coisa. Lembre-se bem, você não consegue trabalhar o quadríceps na sua porção longitudinal. Se você tem uma inserção no quadríceps, por exemplo, muito em cima, ou seja, a gente fala que a pessoa tem quadríceps curto, por exemplo, Phil Heath é um dos escudeiros que tem quadríceps curto, Flex Wheeler, Brent Warren, tem quadríceps curto, diferente do Kai Green, Jay Cutler, quadríceps longo, ou seja, a inserção mais aqui embaixo, né? Você não tem como trabalhar nessa parte longitudinal do teu corpo. Você pode trabalhar na parte de volume, você pode ter um quadríceps gigante, mas se você nasceu com o quadríceps inserido aqui, ou qualquer outra parte de musculatura sua, ela não tem como você alongar o bíceps. Você pode aumentar, mas alongar nunca. Então, lembre-se bem, trabalhar sempre, você consegue trabalhar as porções longitudinais individualmente. Agora, alongar as porções do músculo, nunca. Então, esses são os toques básicos. A gente se vê no próximo vídeo. Quadríceps é isso.